Esse foi o destino sombrio de Anás e Caifás, os sacerdotes que crucificaram Jesus. A Judéia, sob domínio romano, era um caldeirão de tensões políticas e religiosas. No centro desse cenário estava o Templo de Jerusalém, o epicentro da vida religiosa judaica. Anás e Caifás emergiram como figuras poderosas nesse ambiente. Eles foram figuras centrais nos eventos que levaram à prisão, julgamento e crucificação de Jesus. Eles fizeram de tudo para executá-lo. Anás foi nomeado sumo sacerdote no ano 6 depois de Cristo, sendo deposto no ano 15, mas manteve grande influência mesmo após ser deposto pelos romanos. Ele era o patriarca de uma poderosa família sacerdotal. Seu poder continuou através de seu genro, José Caifás, que era o sumo sacerdote durante a época do ministério de Jesus, servindo do ano 18 ao ano 36. Caifás foi um dos principais no plano de executar Jesus, manipulando muitas pessoas. Uma frase muito lembrada dele está em João 11, 49 e 50, onde diz: um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem nada, vocês não percebem que é melhor para vocês que morra um homem pelo povo do que pereça toda a nação? Mas se a região estava sob o domínio romano, como eles tiveram o poder para isso? O sumo sacerdote na época de Jesus era a mais alta autoridade religiosa no judaísmo. Este cargo tinha grande importância tanto religiosa quanto política. Na ausência de um rei judeu, o sumo sacerdote assumia um papel de liderança, sendo uma figura central na governança da comunidade judaica. Anás, embora não tivesse mais um cargo oficial na época, tinha considerável poder e influência, demonstrado pelo fato de Jesus ter sido levado primeiro a ele. Caifás, seu genro, como sumo sacerdote, desempenhou um papel ativo e decisivo nos eventos, orquestrando o complô para executar Jesus e supervisionando seu julgamento. Veja o quanto a maldade de Anás e Caifás influenciou na execução de Jesus. Na noite em que Jesus foi traído, ele foi ao jardim do Getsêmani para orar. Lá, ele foi traído por Judas Iscariotes, um de seus discípulos. Então prenderam Jesus e o amarraram, e o levaram primeiramente a Anás, que o interrogou, mas logo o enviou ao Sinédrio, onde os líderes religiosos se reuniram para acusá-lo. Testemunhas falsas foram trazidas para testemunhar contra Jesus, mas suas declarações eram inconsistentes. Caifás então fez o seguinte: o sumo sacerdote lhe disse: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus lhe respondeu: tu o disseste. Contudo, digo-vos que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a blasfêmia. Mateus 26, 63 a 65. Como os líderes religiosos judeus não tinham autoridade para executar uma sentença de morte por supostos crimes religiosos, inventaram mais acusações falsas e levaram Jesus ao governador romano, Pôncio Pilatos, acusando-o de alienar o povo, impedir o pagamento de impostos a César e autoproclamar-se rei. Isso seria uma afronta ao governo e passível de pena de morte. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, ao que Jesus respondeu: tu o dizes. Pilatos, não encontrando culpa em Jesus, tentou libertá-lo, mas os líderes judeus manipularam a multidão e juntos exigiram a crucificação. Pilatos então enviou Jesus a Herodes Antipas, governante da Galileia, que após ridicularizar Jesus, devolveu-o a Pilatos. Pilatos tentou fazer a multidão libertar Jesus como parte da tradição da Páscoa, colocando-o ao lado de um terrível criminoso, Barrabás, oferecendo ao povo o poder de libertar um dos dois. Mas a multidão estava tão cega pela influência de Anás, Caifás e outros líderes judeus que escolheram libertar Barrabás em vez de Jesus. Pilatos, cedendo à pressão, ordenou que Jesus fosse flagelado e crucificado, mas lavou as mãos antes, simbolizando que o que estava acontecendo ali não era por sua vontade. As autoridades religiosas continuaram a zombar de Jesus enquanto ele estava na cruz, desafiando-o a salvar-se. Bom, vemos que Anás e Caifás demonstraram uma profunda maldade e manipulação durante todo o processo. Eles não estavam interessados em justiça, mas em preservar seu poder e autoridade. Após a crucificação, Anás e Caifás continuaram a exercer seu poder, mas seu papel na morte de Jesus os marcou para sempre na história. Eles aparecem novamente em Atos 4, tentando silenciar Pedro e João, que pregavam a ressurreição de Jesus. Caifás foi deposto em 36 depois de Cristo por Vitélio, governador romano da Síria. Ele encontrou sua morte de forma trágica, sendo executado durante a tomada de Jerusalém pelos romanos. Seu túmulo foi encontrado em 1990, perto de Jerusalém. Já Anás teve um fim trágico, batendo a cabeça nas paredes ao enlouquecer, atormentado pela culpa de ter contribuído para a morte do verdadeiro Messias. Suas ações ecoam através dos tempos, mostrando como a justiça divina prevalece sobre a injustiça humana. Eles executaram Jesus
Jesus pensando que isso daria um fim nos seguidores de Cristo, mas isso foi só o começo. O movimento cristão cresceu cada vez mais e hoje, após 2000 anos, estamos aqui, aguardando a volta daquele que é o nosso Salvador, o verdadeiro Messias. Se você assistiu até aqui e crê na volta de Jesus, comente: Jesus é o meu Salvador. Não se esqueça de seguir nosso perfil. Deus te abençoe.